E agora vamos entender a análise financeira desse nosso projeto. O primeiro indicador que nós vamos analisar é a taxa interna de retorno, né? Essa informação aqui que nós vamos entender como calcular. Se você ainda não entende o que é taxa interna de retorno, eu vou fazer uma rápida apresentação desse conceito para que você entenda bem. E se você já conhece, aproveita e revisa. Bem, vamos aqui na guia, nessa abazinha que eu criei chamado VPL, para a gente entender o que é esse conceito, tá certo? Eu preparei aqui uma tabela, tá nesse arquivo que você está recebendo aí no material complementar. E aqui vamos entender o seguinte, ó, foi feito um determinado investimento aqui no início, né? No início de uma obra, no início de um determinado projeto de investimento, para a gente entender esse conceito. No início foi feito esse investimento de 1.799.600. O retorno veio no primeiro mês. Ao final do primeiro mês, eu tive 68 mil de retorno. Ao final do segundo mês, mais um determinado valor. E assim sucessivamente até o quarto mês. E aqui eu calculei um saldo, tá certo? Estou somando aqui entre parênteses VF. VF significa valor futuro. Então assim, no início não é bem valor futuro, mas é porque foi a partida. O meu saldo no início, exatamente o valor que eu coloquei. E a cada mês eu tenho o saldo. Como eu não fiz mais investimentos, ó, nos meses seguintes eu não investi mais nada, apenas tive recebimentos, então ele fica exatamente igual aos recebimentos, mas entendendo, ó, aqui é o valor futuro no final do primeiro mês, ou seja, com 30 dias. Aqui é como se tivesse sido no dia zero. Eu fiz a aplicação, eu fiz o aporte, eu fiz o investimento. 30 dias depois, recebi 68. 60 dias depois, 1.569.500. 90 dias depois, 1.022. E 120 dias depois, 255.500. Ok? E aí isso me dá um saldo acumulado, que eu estou partindo do 1.799.600. Eu vou abatendo o que eu vou recebendo, até chegar o valor final acumulado, ou seja, o resultado total, que foi esse 1.115.400. Ou seja, esse valor está no período zero, né? Então, eu tenho aqui o saldo do período, que é esse negativo, ou seja, a aplicação de 1.799.600 é no momento zero. Depois, no período 1, no mês 1, esses 68. No mês 2, esses 1.569.500 e assim sucessivamente, tá certo? Ok. Estou considerando uma taxa de juros de 10%. E aí eu quero calcular o seguinte. Aqueles valores, eles estão distribuídos no tempo. Esse primeiro é agora. Mas os outros, como eu falei, ó, 30 dias, 60, 90, 120 dias, né? Então eles estão no futuro. E eu quero saber quanto é que eles valem agora no presente. Mas para calcular isso, o valor desse número que está no futuro, quanto realmente ele vale no presente, eu tenho que utilizar uma taxa de juros. Por causa do seguinte raciocínio. Imagina que eu estou te devendo R$1.000. Você prefere receber R$1.000 agora? Ou você prefere receber os mesmos R$1.000, ou seja, 10 cédulas de R$100 daqui a um ano? É claro que você prefere receber agora. Por quê? Porque os R$1.000 agora, eles têm um poder de compra. E eles me permitem, aliás, permitem a você aproveitar oportunidades que tenham agora, que você identifique a partir de agora. Se eu só te der esses R$1.000 daqui a um ano, você perdeu monetariamente, porque o poder de compra dele caiu, e você perdeu todas as oportunidades de agora até o momento que eu te entregar o dinheiro. Entendeu? Então, é por isso que existe um valor do dinheiro no tempo. Esse valor é calculado, digamos assim, é representado por uma taxa de juros. No caso, eu estou adotando uma taxa de juros de 10%, e aqui eu estou apresentando para ti o cálculo. Olha só como é o cálculo. A expressão está aqui embaixo, tá? O valor presente, o valor para agora, é igual ao valor do futuro, dividido por 1 mais a taxa de juros, isso tudo elevado ao número de períodos, que é o que está aqui, ó. Aqui nós estamos no período zero. Então, o valor B4, que é esse aqui, dividido por 1 mais a taxa de juros, que é essa, elevado ao período zero. Como é o período zero é igual a 1, consequentemente fica o mesmo valor. Vamos ver aqui o outro. Aqui nós temos, ó, o valor de 68 mil, dividido por 1 mais a taxa de juros, que é 10%, elevado a 1. Então aqui, ó, 68 mil dividido na prática por 1,1, né? Dividido assim, ele fica 61.818.
Então ele está me dizendo o seguinte, ó, 68 mil daqui a 30 dias, a uma taxa de 10%, hoje vale R$ 61.818, ok? Esses 1.022.000 daqui a 90 dias, vamos ver, a uma taxa de 10%, só valem hoje R$ 767.843. É por isso que nós perdemos muito dinheiro, né? A gente sente digamos assim, a perda de valor do dinheiro quando você rateia demais um recebimento. Ou o contrário, quando você tem que pagar e incide juros sobre o seu pagamento, você sente uma pressão como se fosse um aumento do preço, um aumento do valor, e realmente é, muito grande, porque a taxa de juros e o período, elas pesam demais. Vamos dar só um exemplo. A gente viu aqui que o valor presente de cada um desses períodos é esse, né? Observe que quando eu acumulo, deu 1.115.400, sem considerar os juros. Ou seja, uma análise econômica, não uma análise financeira. Que é a mesma coisa de eu marcar todo mundo aqui, ó, e olhar aqui o resultado, a soma, 1.115.400. Então, se eu não tivesse juros, se eu não considerar a taxa de juros, o resultado que eu tenho aqui é 1.115.400. Agora, se eu somar vamos somar os valores presentes, né? Ou seja, esses valores trazidos ao dia de hoje. Quando eu olho, ó, deu 501.679,28. Ou seja, aquilo que numericamente, sem considerar a taxa de juros, vale 1.115.400, na verdade, em valor de hoje, considerando uma taxa de juros de 10%, vale 501.679,28, que é exatamente esse resultado. Ó. Esse resultado é a soma dos valores presentes. Então, já vamos entender esse outro conceito. O que é valor presente líquido? É a soma de todos os valores presentes, de todos os períodos desse nosso fluxo de caixa do nosso projeto, da nossa obra. Então, a soma de todo esse fluxo de valor presente chama valor presente líquido. E ele deu 501.000. A diferença para cá é enorme, ó. 1.115.400. Vamos fazer um pequeno exercício para ajudar você a entender. Ó. Eu vou aqui na taxa de juros e vou dizer que a taxa de juros é zero. Vou dar um Enter. Quando eu digo que a taxa de juros é zero, o valor presente líquido é exatamente a soma, né, de todos os valores, porque em cada um deles não houve perda devido aos juros. Né? Nós não fomos descontados em nada devido aos juros, porque o juro é zero. Então, com 10%, eu perco uma determinada quantidade de valor. Com 5%, eu perco outra quantidade de valor. Ok? Para encerrar e a gente entender o conceito de taxa interna de retorno, deixa eu te explicar. A taxa interna de retorno é a taxa de juros que faz com que o fluxo de caixa a valor presente fique igual a zero. Então, vamos lá. O valor presente líquido aqui não é o fluxo de caixa? A taxa de juros em valor presente, né? Então, aqui deu 781 porque está 5%. Se eu botar 10%, caiu para 501. Se eu botar 20%, caiu para 61. A uma taxa de juros de 20%, esse resultado de 1 milhão vira, na verdade, em termos de dinheiro de hoje, em valor de dinheiro de hoje, 61.600 praticamente. Ok? Muito bem. E o que é a taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é a taxa que zera isso. Eita, Alex, mas eu quero uma taxa tão alta que zero? Não, não. Não é por isso. Vamos entender na prática o conceito. Na prática o conceito é o seguinte. A minha pergunta é, qual é o rendimento máximo que esse projeto, que essa obra dá para o dinheiro que eu investi? Ó, eu não investi esse dinheiro aqui, esse 1.800.000 arredondando? Eu investi 1.800.000. A minha pergunta é, esse projeto, se eu fosse comparar com uma aplicação financeira, né, de 1%, 2%, 10%, 20%, se eu fosse comparar com uma aplicação financeira, esse projeto me rende quanto? Essa é a pergunta. Qual é o máximo de rendimento de juros que vamos considerar como se fossem juros que esse projeto me traz para esse investimento que eu estou fazendo nele? Bem, então para isso a gente pode usar uma funçãozinha do Excel chamada atingir meta. Por quê? Porque a minha meta é que o valor presente líquido seja zero, aumentando a taxa de juros, né? Então aqui, ó, na guia dados, eu tenho uma opção chamada teste de hipóteses, atingir meta.
Eu quero que esse valor vá para zero, alterando a célula, que é essa daqui, que tem a taxa de juros. Vou dar um OK. Então ele fez o cálculo, ó, você viu? Ele está me dizendo o seguinte, que a taxa de juros de 21,6842, né? E mais algumas casas decimais, se eu quisesse. Mas na prática, 21,6842, ela zera o valor presente líquido. Ou seja, é a taxa interna de retorno. É a maior taxa, é o maior juro, o maior rendimento que esse projeto consegue me pagar. Então aqui eu vou colocar 21,6842%. Ok? Vamos aumentar aqui o número de casas decimais para ficar igual. Beleza. E eu vou voltar lá para os 10%. Então agora eu estou dizendo o seguinte. Há uma taxa de juros de 10%. Esse projeto, essa obra, esse investimento que tem aqui, ele me traz ao valor presente um resultado de 501.679. E o máximo que ele me rende é de 21,68%. Isso quer dizer o seguinte. Se eu tivesse 1.800.000, olha o investimento, tá? Se eu tivesse 1.800.000 aplicado num banco a 2% ao mês, esse projeto que está aqui, ele está me oferecendo um rendimento de 21% ao mês, 10 vezes mais, ok? É para isso que serve essa análise da taxa interna de retorno, essa comparação.